Então, boa tarde a todos, né? Como o Rodriguinho me apresentou, eu me chamo Henrique Altran. Eu quero compartilhar com vocês um pouquinho aqui da nossa experiência com essa linha Herbalife 24 horas, Herbalife 24 Hours, e compartilhar um pouco com vocês da experiência que a gente vem tendo, não só no uso dos produtos, mas também na venda desses produtos, tá? Então, algumas dicas e, de repente, a gente pode trocar boas ideias aqui. Se vocês tiverem qualquer dúvida, por favor, conversem comigo pelo chat, tá? A gente, vez por outra, a gente abre aqui o chat e dá uma olhada para que a gente possa tirar todas as dúvidas e vocês possam sair daqui com tudo bem claro e a gente possa curtir bastante essa próxima hora juntos. Tá? Eu queria começar contando um pouquinho de como eu conheci a Herbalife. Eu sou professor, era professor na rede particular de ensino, hoje eu sou professor de Herbalife. Eu sou acadêmico de nutrição hoje e quando eu conheci a empresa foi em 1995. Eu tinha 20 anos de idade e pesava 60 quilos. Essa foto que vocês estão vendo aí minha, uma das poucas fotos que eu tenho da época, eu já tinha ganho perto de 5 quilos. Você vê como eu era muito magro. Né? E eu comecei, então, a utilizar os produtos. A gente, na época, imagina, 1995, a gente não sabia nada sobre os produtos, a gente não sabia nada sobre nada, na realidade. E a gente participou de treinamento e foi aí que a gente começou a entender que o produto funcionava para ganho de massa magra. Eu ganhei hoje, até hoje, o total de 21 quilos. Né? Melhorei muito, porque nessa foto que vocês estão vendo, onde eu estou de branco, na esquerda de vocês, eu pesava 60, um pouco mais de 60 quilos, 65 quilos mais ou menos, e eu tinha 27% de taxa de gordura. Eu era o que a gente chama de falso magro. Na nutrição tem um termo para isso, TOFI, TOF, que são as iniciais para Thin Outside, Fat Inside. Eu era gordo, eu era magro por fora, gordo por dentro. Essa é a definição que a gente usa em nutrição. E eu não estava feliz com isso. Né? Eu ganhei, então, 21 quilos, eu reduzi a minha taxa de gordura de 27%. Nessa foto que vocês estão vendo aí, onde eu estou com a camisa da Herbalife, na direita de vocês, eu estava com 17% de taxa de gordura. Aqui, minha esposa, que teve o primeiro resultado dela ainda muito jovem, ela conheceu, a gente era 95, ela tinha 18 anos quando conheceu a Herbalife. Ela nunca foi uma pessoa que comia muito, que tinha dificuldade de perder peso, mas ela conseguia perder, mas recuperava com facilidade. Ela acabou perdendo esses 10 quilos e conseguiu manter até vir as primeiras gestações. Né? Aí veio o Christian hoje está com 13 anos de idade, veio o Leonardo hoje está com 7 anos de idade, e ela ficou com 18 quilos acima do peso. Né? Esses 18 quilos foram eliminados e hoje não só um excelente resultado de eliminação de peso, mas também um excelente resultado de melhoria da qualidade da composição corporal. Isso tudo acontece, pessoal, não é o produto que faz milagre, é um conjunto. Tá? É isso que a gente vai conversar hoje. É um conjunto de o uso da suplementação adequada, o uso da alimentação adequada e os exercícios físicos. Nada funciona se você não tiver esse tripé. Né? Não adianta você querer, eu vou usar o produto e vou fazer o que eu quiser na minha alimentação. Não funciona desse jeito. Né? Também não funciona, eu vou malhar bem muito, vou treinar bem muito e posso comer o que eu quiser, não preciso usar suplementos. Também não funciona dessa forma e a gente vai ver isso durante a aula de hoje. Beleza? Então, hoje eu tenho variando de 13,5, 14,0 de gordura, né? E é muito legal a gente poder... Eu tenho 43 anos de idade, né? E minha esposa tem 41 anos, com 2 filhos. Então, é legal a gente poder conversar com os garotos de 20 e poucos anos de idade de igual para igual. Não se sentindo velho, mas pelo contrário, se sentindo cada vez mais energizado, cada vez mais jovem, com cada vez mais ânimo para fazer o nosso melhor. Né? Então, está apenas começando. Essa é a grande vantagem. Muito bem. Vamos começar, então, a falar um pouquinho sobre os produtos. Eu queria, antes, passar esse disclaimer para vocês. Aqui, a gente vai estar falando um pouquinho de algumas opiniões, alguns conceitos que são baseados nos meus estudos. Tá? Nenhuma forma eu estou recomendando que vocês façam o que eu faço. Tá? É importante isso ficar claro. A Herbalife ela sempre apoia e recomenda que você, antes de iniciar qualquer dieta, consulte um médico, nutrólogo de preferência, ou nutricionista. E antes de iniciar um programa de exercício físico, é interessante que você consulte um avaliador físico, né, um educador físico, para conversar com você. E é lógico, todas as informações que eu vou mostrar aqui para vocês, elas têm uma fonte, que se vocês quiserem aprofundar o estudo, vocês poderão aprofundar isso aí.
tá certo? A gente não vai aqui colocar nada que não tenha uma fonte confirmada, justamente para que a gente possa embasar a nossa apresentação. O mercado hoje é um mercado que está cada vez mais crítico, né? Cada vez mais cético, e cada vez ele precisa que você comprove aquilo que você está falando. E você tem duas formas de comprovar isso. Uma forma é você comprovar isso com a sua própria experiência. Daí você tem que estar bem, né, fisicamente, no nosso caso especificamente, você precisa estar bem para demonstrar que o produto funciona para você. E a outra forma de você comprovar isso é através dos estudos, né? E aí você tem uma abordagem um pouco mais geral, tá certo? Mas mesmo assim, eu sempre falo para todos os meus clientes, no final eu vou colocar as minhas mídias sociais aqui para vocês conhecerem, mas eu sempre falo isso também. Oi, Henrique. Desculpa. Isso. Oi. Você pode voltar porque mutou um pouquinho, tá bom? Beleza, sem problema. Então, como eu estava falando, no final eu vou mostrar minhas redes sociais, minhas mídias, né? E eu sempre falo para todos os meus seguidores, nos meus vídeos, nos finais dos meus textos que eu coloco no meu blog, que é a gente sempre aplicar na gente um ceticismo inteligente. E eu falo isso para todos os meus clientes. E isso tem dado excelentes resultados de venda, porque faz com que o cliente confie mais em você. E o que é que... Pronto. Agora eu aprendi. Eu estava sem querer desativando o meu som. Muito bem, desculpem. Então, esse é o ceticismo inteligente que eu gosto sempre de colocar para os meus clientes e gosto sempre de colocar para os meus consultores. Primeiro, manter uma atitude de aprendizado sempre. Essa atitude ela é fundamental. Se você para de aprender, você para de evoluir. E se você para de evoluir, você não alcança seus objetivos, né? Segundo, estude, procure fontes confiáveis, tá certo? Não é porque fulano de tal falou que aquilo ali é verdade, né? E nem é porque você acredita que aquilo ali é verdade. É importante você sempre procurar fontes confiáveis daquilo que você está vendo, né? Terceiro, experimente. Experimente por pelo menos 90 dias. Não adianta você querer ter resultados em uma semana, né? Experimentar e verificar esses resultados. Segundo, quarto, avalie. Certo? Para que você possa avaliar, você precisa ter números, tá certo? Você não vai conseguir avaliar se você não tiver números. E quando eu falo essa questão dos números, isso vale tanto para o negócio, né? Como vale também para o uso do produto, né? Então, aquela balançazinha de bioimpedância que todos nós utilizamos na avaliação dos nossos clientes, ela não funciona só para o cliente, ela funciona para a gente também. Então, você conhece os seus números? Como está a sua taxa de gordura? Como está o seu metabolismo? Como está a sua musculatura? Né? Como está a sua gordura visceral? Tudo isso é importante de ser avaliado e você possa comparar isso aí com seus resultados posteriores. Quinto ponto, funcionou, massa, continue. Se não funcionou, volta para o item 1 e começa de novo com outra metodologia, certo? Então, eu faço isso, eu deixo isso sempre claro para os meus clientes, para que eles possam sempre estar... Porque, assim, se eu não coloco para o meu cliente, se eu não coloco o jogo, né? Se eu não coloco o processo nas mãos dele, a responsabilidade sobre esse processo nas mãos dele, ele vai sempre ficar precisando da minha presença, né? Para conquistar os resultados. Mas se eu ensino o meu cliente como ele pode ser independente, no momento em que ele fizer uma viagem, no momento em que ele tiver uma situação onde ele não consiga entrar em contato comigo, ele vai saber o que fazer. E se o cliente é independente e ele sabe o que fazer, ele não só me deixa livre para conquistar outros clientes, como ele também se torna uma pessoa melhor. E esse é sempre o nosso foco, né? E isso tem dado excelentes resultados. Muito bem. Então, vamos começar agora a falar dos produtos, né? Eu gosto sempre dessa frase. Essa frase é de um filósofo grego chamado Herófilos. Ele era, junto com Hipócrates, o pai da medicina. E ele disse o seguinte: quando a saúde está ausente, a sabedoria não pode se revelar, a arte não pode se manifestar, a força não pode lutar, a riqueza se torna inútil e a inteligência não pode ser aplicada. Traduzindo, se você não tem saúde, você não tem nada. E hoje o que a gente mais vê são as pessoas que dizem que o maior bem é a saúde, mas não se comportam dessa forma, né? Não se comportam assim. Então, já que nós estamos falando da linha Herbalife 24 horas, vamos falar um pouquinho sobre exercício físico, né? E vamos
fazer uma comparação interessante. Vocês estão vendo aí na tela de vocês uma ressonância magnética das pernas, tá? Dos dois membros inferiores de um triatleta de 40 anos de idade. Então, vocês podem observar, deixa eu marcar aqui para vocês, vai ficar fácil vocês verem aí. Essa parte branca externa é a pele dele, tá? Essa parte mais escura central é músculo e essa parte branca bem no centro é osso, tá certo? Então vocês estão vendo aí as duas pernas em ressonância magnética. Agora olha que interessante, quando você compara essa primeira ressonância com essas duas ressonâncias inferiores, né? Quando você compara do lado esquerdo de vocês o sedentário de 74 anos de idade e do lado direito um triatleta de 74 anos de idade. Veja a diferença na quantidade de músculo, veja a diferença na quantidade de gordura, veja a diferença no perfil ósseo da pessoa. Fica bem claro para a gente, quando vê essas imagens, que a parte mais importante do exercício físico é você ter uma velhice, você ter uma terceira idade, você envelhecer com saúde, né? Você se manter ereto, se manter ativo, se manter altivo quando você envelhece. Então, dentro dessa perspectiva, o exercício físico é fundamental. Mas existem outros benefícios, né? Controle do peso é um benefício, claro, né? Você vai, com exercício físico, isso vai ajudar no aumento do gasto calórico, apesar disso não ser uma questão extremamente extrema com o exercício, a não ser em casos onde você pratica atividades realmente com um gasto calórico muito exacerbado. Melhoria no perfil das gorduras, né? Os exercícios são comprovadamente excelentes estratégias para, por exemplo, diminuir composição de triglicerídeos do sangue, aumentar o HDL, né, que é o chamado bom colesterol, apesar de não gostar muito dessa linguagem. O aumento da força muscular com os exercícios de resistência, melhor resistência física, melhoria do sistema cardiovascular, aumentar a tua autoestima, melhorar o teu humor, aliviar o estresse, né, e aumentar o bem-estar. Tudo isso são benefícios que você ganha dos exercícios. No entanto, uma coisa interessante para a gente analisar é os fatores que afetam o condicionamento físico, né? Então, não adianta você pensar em condicionamento físico se você não tiver esses fatores a seu favor. Então, um treino consistente, não só um treino diário, mas um treino que esteja condizendo com o item 2, que é a sua alimentação, tá? Então, não adianta você estar fazendo um treino extremamente intenso se a sua alimentação não te dá suporte. Isso vai afetar direto o teu sistema imunológico, você vai acabar tendo problemas de saúde. Não adianta também você estar tendo uma alimentação show de bola e o teu treino não está seguindo de acordo. Então, isso vai fazer com que você ganhe gordura ao invés de você ganhar massa magra, né? É importante que você suplemente a sua alimentação, né? Seria muito bom se a gente vivesse num mundo perfeito, onde os nossos alimentos tivessem a composição que eles tinham há 50 anos atrás. Mas isso, infelizmente, não é verdade e a gente acaba não obtendo todos os nutrientes que a gente precisa. Logo, é importante que a gente suplemente. Mas a suplementação ela não serve só para isso. A suplementação ela vai servir para aumentar a sua performance. Existem suplementos que você vai poder utilizar, como os que a gente vai discutir aqui hoje, que vão aumentar a tua performance. E aí já não tem nada, já não tem a ver com o fato dos alimentos não terem a nutrição adequada, mas principalmente o fato de você que está se exercitando, você possa melhorar a sua performance e, consequentemente, realizar treinos mais vigorosos e onde você melhore a tua resistência aeróbica, a tua resistência física, né? E é lógico, nenhum treino funciona se você não tiver o descanso adequado, né? Se você não tiver o descanso adequado, você pode ter o melhor treino do mundo, você pode ter a melhor alimentação, você pode ter a melhor suplementação, mas se você não dorme o suficiente, se o teu sono não tem qualidade, você vai ver os seus ganhos indo por água abaixo. Isso é tão importante, pessoal. Essa questão do descanso é tão importante. E no mundo de hoje, é uma questão que é tão considerada inferior, mas não é, que eu li recentemente um estudo que mostrou que apenas 3 noites que você não dorme adequadamente, você aumenta, você dobra a sua resistência à insulina. Significa o quê? 3 noites que você não dorme direito, você tem dificuldade de perder peso e pode desenvolver sintomas de diabetes. 3 noites, certo? Então, se você tem um cliente, por exemplo, que está usando os produtos direitinho, está se alimentando corretamente, está treinando, mas é aquela pessoa, por exemplo, que fica fazendo maratona de Netflix e não consegue dormir cedo porque não consegue desligar a televisão, de repente esse pode ser
o caso e pode estar fazendo com que aquele cliente não perca peso, né? Então, a gente precisa ficar ligado nisso aí. Mas tem um quinto elemento que é tão importante quanto esses outros quatro, que é justamente o que mais falta hoje na população brasileira, o que mais falta hoje na população de uma maneira geral, que é a paciência. Todo mundo está procurando resultado para ontem, né? Todo mundo está querendo resultado para ontem, todo mundo está querendo ficar... chega agora no final de outubro, começo de novembro, e quer ficar sarado para dezembro, para o Natal, para o verão. Então, não funciona dessa forma. A gente sabe que a gente precisa ter paciência. Por que precisa ter paciência? Porque os resultados rápidos, eles têm dois desafios. O primeiro desafio do resultado rápido é que o resultado rápido é difícil de manter. Não houve mudança de hábito. E se não houve mudança de hábito, esse resultado acaba desaparecendo. Então, esse é o primeiro problema. O segundo problema é que os resultados rápidos, eles trazem risco à saúde. Por quê? Porque você vai usar, no ímpeto de ter um resultado rápido, de ficar trincado rápido, de emagrecer rápido, você vai querer usar substâncias ou procedimentos que são nocivos para o corpo. Isso pode prejudicar a sua saúde, não só a longo prazo, mas a médio prazo também. Muitas vezes, até a curto prazo, você pode ter problemas, né? Vale a pena ressaltar isso aí quando a gente está trabalhando com clientes, principalmente com clientes que trabalham nessa área de performance. No entanto, quando você está trabalhando com emagrecimento, é importante ressaltar para as pessoas como é fundamental a mudança de hábito, né? E a pessoa não ficar ligada na balança, no peso, mas ficar ligada na composição corporal. Isso é o que eu mais falo para os meus clientes e é o que eu mais reforço para eles. Que é mais importante você estar observando uma redução nas medidas, uma redução na taxa de gordura, do que um aumento, do que uma redução de peso, né? Muito bem. Então, vamos falar um pouquinho sobre nutrição aliada à atividade física, né? Para que vocês possam conhecer um pouquinho esses parâmetros, né? A nutrição, ela vai te ajudar na manutenção da saúde. Isso é um ponto muito importante. Eu tenho certeza que alguns de vocês já, por algum motivo, já tiveram já começaram a fazer algum tipo de exercício físico e acabaram tendo ao invés de ter uma melhora na performance, tiveram uma piora na performance ou adoeceram rapidamente por conta da falta da nutrição aliada a esse exercício, né? É muito comum pessoas que começam a se exercitar gripam com rapidez ou têm problemas intestinais, então isso tudo está encaixado com a questão da nutrição. É lógico, se você se nutre bem, o emagrecimento e a redução da gordura corporal vem por consequência, você vai conseguir aumentar a sua massa muscular, e a gente viu lá nos primeiros slides que o aumento da massa muscular é fundamental, e também você vai ter melhora no desempenho físico, né? Então, o que é metabolismo? Para a gente entender um pouquinho sobre essa questão. O metabolismo, ele é nada mais, nada menos do que o conjunto das reações químicas que acontecem no nosso corpo. Então, nós temos reações químicas basicamente de dois tipos no nosso corpo. Nós temos reações químicas que são as catabólicas, são aquelas reações que quebram substâncias e liberam energia, tá? E temos as reações químicas anabólicas, que são aquelas reações que constroem tecidos e que utilizam energia. Então, por exemplo, quando eu queimo gordura, eu estou liberando energia. E essa energia que é liberada durante a queima de gordura, eu vou utilizar, por exemplo, para fazer movimentos. Então, tudo se encaixa. As reações catabólicas e anabólicas se encaixam. Nós só temos uma fase da nossa vida onde claramente nós temos reações anabólicas acontecendo em maior quantidade, que é quando nós estamos crescendo. A partir do momento que a gente atinge a fase adulta, o anabolismo ele se equipara e depois ele passa a perder força para o catabolismo na medida que a gente envelhece. Ok? Muito bem. O catabolismo, né, essa quebra de substâncias, ela existe de duas formas. O catabolismo aeróbico e o anaeróbico. O anaeróbico é aquele catabolismo que é utilizado quando você faz movimentos de maior intensidade, como exercícios de força e resistência, onde você usa menos oxigênio. Tá? O catabolismo aeróbico, que é com a utilização do oxigênio, é onde você faz exercícios onde a intensidade é um pouco menor, mas ela é mais contínua, como, por exemplo, nas caminhadas, nas corridas, na natação, no ciclismo. Tá? Então, por exemplo, um esporte como o triatlon, né, que é o esporte do nosso do ex-CEO da Herbalife, do Michael Johnson, é um esporte, fundamentalmente, um esporte aeróbico, né, um esporte de endurance. Nós vamos ver que a diferença nesses dois tipos de catabolismo são fundamentais
para que a gente possa escolher, por exemplo, o melhor pós-treino para essas pessoas, de acordo com o que a Herbalife oferece para a gente. Agora, os macronutrientes, né? Quais são os macronutrientes que nós temos na nossa alimentação? Então, nós temos 3 macronutrientes. Número 1, carboidrato, né? Que é um macronutriente de produção de energia imediata, né? Ele é muito utilizado na contração muscular, ajuda na queima de gordura, porque as gorduras elas queimam numa fornalha de carboidrato, tá? E ele ajuda também a preservar as proteínas. Mas atenção, é muito importante. Desses 3 macronutrientes que vocês estão vendo na tela, só 2 deles são essenciais na nossa alimentação. Quais são os nutrientes que são essenciais? Proteínas e gorduras. Os carboidratos, eles não são essenciais na nossa alimentação. Traduzindo, o que é que significa o termo essencial? Significa que eles podem ser fabricados pelo meu corpo. Então, você está vendo aí que o carboidrato ele é usado para a produção de energia imediata e que ele é fundamental para a contração muscular. Mas não está escrito aí que esse carboidrato precisa obrigatoriamente vir da minha alimentação. Ele pode vir da minha fábrica de carboidratos que eu tenho dentro do meu corpo, que é o meu fígado. Tá? Então, o carboidrato ele não é essencial. As gorduras, elas são essenciais. Né? Nós temos aí pelo menos 3 gorduras que são essenciais, 4 gorduras que são essenciais na nossa alimentação. Nós temos o DHA e o EPA, fazem parte da fórmula do Herbalife Line. Você encontra em peixes de água profunda, em algumas nozes. Temos o ácido linolênico, que é um outro ômega 3 de origem vegetal, e temos o ácido araquidônico, que é outro ácido que nós encontramos nas carnes, nos ovos. Então, essas são as gorduras que são essenciais. Nós não conseguimos fabricar essa gordura e se a gente não comer, a gente vai ter problema, tá? E por último, nós temos as proteínas, né, que são as estruturas, a estrutura que faz o nosso músculo, e elas são fundamentais para o nosso metabolismo, porque todo o nosso metabolismo é coordenado por enzimas, e as enzimas são, na sua maior parte, proteínas, tá? A gente precisa de 9 aminoácidos, que são os componentes das proteínas, que são essenciais, e os outros 11, são 20 no total, os outros 11 nós conseguimos fabricar a partir desses 9, tá? Tem uma pergunta aqui no chat, deixa eu ver. O treinamento está sensacional, pena que está travando muito. Olha, Carlos, eu estou com internet bala aqui em casa, certo? Foi contratado, inclusive, recentemente. Eu não acredito que seja a minha internet. Dá uma verificada se não é a tua, tá bom? Beleza, vamos lá. Agora, nós temos também, além dos macronutrientes, nós temos os micronutrientes, certo? Os micronutrientes são as vitaminas e os minerais. Não vou falar de todas, tá? Mas eu queria que vocês notassem esses 3 tipos de vitaminas que eu coloquei aí. As vitaminas do complexo B, B1, B2, B3, B6, B5, B6 e B9 e B12, né? São vitaminas fundamentais para a produção de energia, porque elas entram diretamente nas organelas que produzem energia. E as vitaminas C e E, são vitaminas antioxidantes, são aquelas que vão ajudar a neutralizar o excesso de radicais livres. Observem, pessoal, que eu falei em neutralizar o excesso de radicais livres, não a totalidade, porque os radicais livres são fundamentais para a nossa saúde, tá certo? São os radicais livres que ajudam, por exemplo, nos papéis imunológicos, são radicais livres que ajudam principalmente na renovação das nossas mitocôndrias, que é onde a gente produz energia, tá? E os micronutrientes, que são os minerais. Eu destaquei aqui alguns que são importantes, né, que estão presentes nos nossos produtos e que são importantes, como, por exemplo, o cálcio, que é essencial na contração muscular, o cromo, que também está presente nos nossos produtos, que amplifica os efeitos da insulina, eu vou já falar sobre isso, o ferro, que está presente na hemoglobina, consequentemente é responsável pelo transporte de oxigênio, o magnésio, que é fundamental no relaxamento muscular, e os eletrólitos, sódio, potássio, que são essenciais para manter as concentrações, né, da célula e do líquido que fica ao redor da célula, para que essa célula possa se manter saudável e os impulsos nervosos possam propagar com tranquilidade. Está surgindo mais perguntas aqui. O que é contração muscular? A Mayara fez essa pergunta direto para mim. Contração muscular é o ato de encurtamento do músculo. Quando você faz esse movimento que eu estou fazendo aqui, por exemplo, o seu bíceps está saindo de um estado relaxado para um estado de contração. Então, a contração muscular é essencial para o movimento. Normalmente, você tem músculos atuando de forma antagônica. No caso do meu braço,
quando eu faço esse movimento, eu contraio o bíceps e relaxo o tríceps. Quando eu faço esse movimento, eu relaxo o bíceps e contraio o tríceps, tá? Então, esses são músculos que fazem movimentação. Nós não temos só músculos que fazem movimentação, que fazem contração. O coração faz contração também. Os músculos do nosso sistema digestivo também fazem contração para que o alimento possa descer e se propagar através do sistema digestivo. Uma outra característica interessante sobre isso que eu acabei de falar, só uma curiosidade, é que se você por acaso comer e ele colocar de cabeça para baixo, o alimento não volta. Por que ele não volta? Exatamente por conta da contração muscular no sistema digestivo, que leva o alimento da boca até o ânus. Tá? Esse processo é o processo normal. Pode acontecer, claro, de você ter uma reversão dessa contração quando você vomita, por exemplo. Ok? Muito bem. Então vamos lá, vamos para frente. Bom, vamos começar falando agora dos produtos. Eu queria falar então sobre qualidade, tá certo? E a Herbalife, ela tem selo de qualidade, que é muito importante vocês conhecerem. Os laboratórios da Herbalife têm o selo de qualidade ISO 17025 e os selos de qualidade NSF, tanto para o esporte quanto o selo GMP Registered, que tem a ver exatamente com o que eu vou falar agora. Esses selos de qualidade fazem com que você tenha, número 1, os laboratórios seguem um padrão de normas de controle de produção, certo? Esse GMP significa Good Manufacturing Products. Good Manufacturing, eu não sei o que é que significa o P, agora me deu branco. Mas o que é importante? Esse padrão de boas práticas. Pronto, Good Manufacturing Practice. É um padrão de boas práticas na hora de fabricar os produtos. Tem a ver diretamente com o controle de qualidade. O outro selo NSF, Certified for Sport, significa que a Herbalife comprova que os produtos não têm nenhuma substância banida pelo sistema antidoping. E o ISO 17025 tem a ver com o controle de qualidade. Todas as facilities, né, todas as fábricas dos produtos têm esses 3 selos. Isso significa que o fiscal, por exemplo, pode aparecer lá sem aviso prévio, sem hora marcada, simplesmente ele chega lá e diz assim, eu quero pegar uma amostra de tal e tal produto para eu analisar, para verificar se vocês ainda podem continuar com esse selo. Isso garante uma qualidade muito forte. E eu gosto sempre de mostrar essa imagem. Essa imagem foi mostrada pelo John Rice nas extravaganzas, se eu não me engano, foi no ano de 2012 ou foi 2013, quando ele esteve no Brasil. John Rice, para quem não sabe, é o criador da linha Herbalife 24 horas. E o que vocês estão vendo aí na tela são produtos pré-treino, tá? São produtos pré-treino que foram analisados pela Herbalife. Vocês estão vendo o produto embaixo, né? Os rótulos ocultos, obviamente, mas dá para vocês conhecerem. São pré-treinos muito famosos nos Estados Unidos. E em cima, nesses frascozinhos brancos, vocês estão vendo amostras desses produtos. Quanto mais escuro está essa amostra, menor o nível de qualidade do produto. Você pode observar que o Prepare, que é um pré-treino que nós temos na linha 24 horas nos Estados Unidos, é, sem sombra de dúvida, o que tem aí a melhor qualidade. Tá? Só para vocês saberem, esse produto aqui especificamente, que eu vou apontar, esse produto aqui, que é... Eu conheço o produto, não vou falar o nome por questões éticas, claro. Esse produto, ele foi banido dos Estados Unidos porque ele estava... Depois da análise que o FDA fez, o produto continha benzodiazepínico, droga antidepressiva dentro dele. O produto dava um gás muito grande para você treinar, porque tinha antidepressivo dentro, e depois que a pessoa treinava, a pessoa entrava em depressão, porque essa é uma característica dos antidepressivos usados por pessoas que não possuem depressão, né? Então, só para vocês terem uma ideia da questão da qualidade. Como é importante a questão da qualidade e a gente ressaltar isso para os nossos clientes, né? Porque muitas vezes o cliente questiona assim, mas eu tenho um produto da Herbalife, eu tenho um determinado produto que é muito caro. Meu querido, caro é você comprar farinha por R$80. Né? Então, muita gente que diz assim, mas eu tenho um pós-treino lá, um whey fulano de tal, que custa R$80. Por que o da Herbalife custa mais de 400, custa quase 400? Aí é onde vem a questão. Você comprar farinha por R$80 é muito caro, né? Então, isso precisa ficar bem claro para a cabeça dos nossos clientes, tem que partir da gente, né? Ensinar essa questão da qualidade, né? Porque a qualidade está ligada diretamente com o resultado. E o resultado está ligado diretamente com a satisfação do cliente, né? Aqui no Brasil, a gente tem esses produtos regulados pela Anvisa e é uma satisfação muito grande quando eu vejo, por exemplo,
a Anvisa tirando do mercado diversas marcas de whey, tirando do mercado diversas marcas de pré-treino, tirando do mercado diversos repositores hidroeletrolíticos, né, que são as categorias de produtos que nós temos aqui, porque não condiz o que tem no rótulo com o que tem na formulação do produto real. Né? Isso é muito legal, porque a Herbalife fica intocada e ela se distancia cada vez mais do segundo colocado, ela se distancia cada vez mais dessas marcas que a gente vê por aí. Muito bem, então vamos começar falando do produto, vamos falar então do CR7 Drive, né? Que é o nosso produto que tem parceria com o Cristiano Ronaldo, né? É o nosso produto, vamos dizer assim, a menina dos olhos de ouro, a menina dos olhos, né, da Herbalife hoje em relação à linha para atletas, porque tem essa parceria muito boa com o Cristiano Ronaldo. Antes, vamos falar um pouquinho sobre alguns conceitos importantes relacionados a o que é que tem nesse produto, o que é que você precisa de definição. Primeiro, o que é um repositor hidroeletrolítico? É um suplemento que visa repor sais, né, perdidos durante o exercício físico. Normalmente é composto por sódio, potássio e magnésio. Tá? Então, esses sais estão perdidos no suor e esses sais precisam ser repostos por esses repositores. Agora, o que é um energético? O energético é um suplemento focado em reposição de energia para o corpo. Normalmente ele é composto por um ou vários tipos de carboidratos. É importante ficar claro a diferença de um energético para um estimulante. O estimulante é um suplemento que possui na sua composição substâncias que alteram a excitabilidade dos neurônios, deixam o neurônio mais excitável. O que é um estimulante? Um estimulante é a cafeína, o café, o nosso chá verde, o nosso NRG são estimulantes, mas não são repositores hidroeletrolíticos, por exemplo. E são levemente energéticos, porque tem uma quantidade muito pequena de carboidrato, tá? Então é importante você saber essas definições para quando você for conversar com as pessoas, você poder passar a ideia correta sobre isso, tá? Então, o nosso CR7 Drive, ele é um repositor hidroeletrolítico, porque ele tem citrato de sódio, citrato de potássio, citrato de magnésio, e ele é um energético, porque tem 26 gramas de carboidrato por medida, na recomendação de rótulo, que são 2 scoops que tem lá, tá? Então, ele não é um estimulante, tá certo? Você não vai ter cafeína lá dentro, tá? Você não tem taurina lá dentro, você não tem, sei lá, você não tem, tá me fugindo o nome do outro estimulante que é muito utilizado na musculação, principalmente para os pré-treinos, essa galera que faz musculação. Mas então você não é, o CR7 Drive não é um estimulante, tá certo? Tudo bem. Então, ele tem eletrólitos, sódio e potássio, que são fundamentais para repor o que você perde durante o exercício. Isso vai garantir que você tenha pressão arterial legal, que você tenha um volume de sanguíneo adequado, tá? E que você mantenha a temperatura corporal adequada, que você reconstrua os tecidos e que você não tenha cãibra, que você tenha contração muscular acontecendo de forma adequada. Agora, um diferencial do CR7 Drive é que você tem 4 fontes diferentes de carboidrato. Você tem destrose, maltodextrina, sacarose e isomaltulose. São 4 fontes diferentes. Por que essas 4 fontes diferentes são interessantes? Cada uma dessas fontes tem um potencial de absorção, certo? E um potencial de uso pelo corpo em tempos diferentes. Então, isso garante que você tem um aporte energético prolongado, imediato e prolongado na medida que você usa o produto, tá? E ele vai ter vitaminas B1, B12 e magnésio, que são fundamentais no processo de respiração celular, que é justamente o processo para que você possa extrair energia desses carboidratos que você está com a fonte aí no próprio CR7 Drive, tá? Então, aqui só para vocês terem uma ideia, quando você tem um repositor energético com apenas uma fonte de carboidrato que você usa, e quando você tem uma fonte dupla, no caso, quando você tem uma fonte quádrupla, como é o caso do CR7 Drive. Você usa diversos portais, né, diversos canais na membrana plasmática da célula para que você possa absorver esses açúcares. Consequentemente, você vai ter aí uma energia que vai entrar de diversas formas, favorecendo a performance do teu músculo, tá certo? O CR7 Drive, pessoal, ele pode ser usado antes, durante ou depois da atividade física. Particularmente, eu não recomendo o CR7 Drive para quem está no processo de perda de peso, mas está iniciando o processo de perda de peso, tá certo? Por que eu não recomendo?
porque há uma tendência da pessoa ter esse excesso de peso, ter diminuído a performance de perda de peso quando você tem carboidrato presente durante o treino, tá? Então, eu particularmente não recomendo isso aí. Mas, mais uma vez, lembra aquilo que eu falei com você no começo da apresentação, no slide que eu falei sobre ceticismo inteligente. É muito importante você experimentar para ver o que é que funciona para você. Para a maioria dos meus clientes, eu não recomendo o CR7 Drive no início da perda de peso. Mas na medida em que o peso começa a baixar e você começa a perceber que há uma necessidade de melhora da performance, aí eu começo a colocar o CR7 Drive em medidas crescentes, mas graduais, para que o cliente possa ir se sentindo cada vez melhor, aumentando a performance do treino, consequentemente aumentando a queima de gordura. Acho que ficou claro aí para todo mundo, tá? Muito bem, vamos então falar um pouquinho sobre o nosso Carbo Protein Blend, que era o antigo Rebuild Endurance, né? Aliás, as embalagens elas ainda não mudaram, né? A gente teve a mudança do nome, mas não houve a mudança na embalagem ainda. O Rebuild, o Carbo Protein Blend, né? Que é mais voltado com o foco de utilização para exercícios de endurance, né? Exercícios de resistência, não exercícios de força, tá? Então, o que é que você vai ter? Você vai ter carboidratos, você vai ter proteína, você vai ter vitamina C, que é antioxidante, as vitaminas do complexo B e o ferro, que é essencial para o transporte de oxigênio, tá? Então, esse é um produto mais energético por conta da quantidade de carboidratos, como nós vamos ver nos próximos slides. Observe o seguinte, observe que na recuperação do exercício, eu preciso de duas estratégias. Eu preciso repor o glicogênio. Glicogênio, para quem não sabe, é a forma como o nosso músculo armazena carboidrato. Eu preciso repor esse glicogênio que foi gasto no exercício físico e preciso reconstruir o músculo. Então, para eu fazer isso, eu preciso de carboidrato mais proteína no momento da recuperação, tá? Então, no pós-treino. Isso vai garantir que eu tenha a recuperação completa, tá? Então, o Carbo Protein oferece o quê? 32 gramas de carboidrato, que vai te ajudar nessa reposição do glicogênio, porque você gastou isso aí num exercício aeróbico. Eu deixei essa informação aí da janela de recuperação exatamente para tocar nesse ponto, que é um ponto muito importante. Essa janela de recuperação de 30 minutos, ela é uma janela teórica, ela não é uma janela prática, tá? Por que eu falo isso? É uma janela teórica e não uma janela prática. Porque não há a necessidade de você ficar desesperado porque acabou de fazer o exercício físico, você já tem que tomar o seu pós-treino, tá certo? Você tem diversas aplicabilidades do tempo que você tem depois do exercício, tá? Então, por exemplo, se é uma pessoa que está focada na perda de peso, se ela puder ficar 1 hora, 1h30, 2 horas depois do treino para tomar o pós-treino dela, ela pode ter benefícios de emagrecimento. Se já é uma pessoa que está mais ocupada em manter a massa magra, quanto mais próximo do final do treino, ela tomar o pós-treino melhor. Tá? Então, tem várias aplicabilidades em relação a isso aí. Mais uma vez, isso vai variar de pessoa para pessoa. Eu gosto de sugerir para as pessoas que estão no processo de perda de peso, de ficarem pelo menos 1 hora depois do treino, antes de consumir o seu pós-treino. Tá? Tem uma pergunta aqui no bate-papo. Carlos Camargo está fazendo a seguinte pergunta. E os aminoácidos não são essenciais para a reconstrução muscular, juntamente com proteína e carbo? Carlos, aminoácido é o constituinte da proteína. Então, quando você come proteína, na realidade, o que você está comendo não é proteína em si. Você está comendo aminoácidos que estão unidos. O nosso corpo vai digerir essa proteína, liberar os aminoácidos isoladamente, e você vai absorver esses aminoácidos para fabricar suas próprias proteínas. Tá? Por isso é que não adianta você comer, por exemplo, cabelo, porque você não vai fabricar obrigatoriamente cabelo no seu corpo, né? Se adiantar, você estaria com um pouco mais de cabelo. Mas não é esse o caso, tá? Até porque cabelo não é uma proteína digerível pelo nosso sistema enzimático estomacal e intestinal. Mas, por exemplo, no caso aí do Carbo Protein Blend, ele vai ter duas fontes de proteína. Ele vai ter a proteína do soro do leite e a caseína. Essas proteínas serão digeridas, os aminoácidos liberados, e você vai absorver esses aminoácidos. Inclusive, aproveitando a sua pergunta, a proteína do soro do leite, ela é uma proteína riquíssima nos aminoácidos chamados aminoácidos BCAA, que são os aminoácidos de cadeia ramificada, que é a valina, a leucina e a isoleucina. Esses 3 aminoácidos são muito ricos, são muito presentes
na proteína do soro do leite e vão auxiliar no processo de reconstrução muscular, tá? Beleza. Então vamos lá para frente. Aqui o estudo que foi feito, eu vou já mostrar a fonte do estudo, mostrando o que é que acontece quando você toma um conjunto de proteína do soro do leite, que é o whey, e a caseína, tá? A proteína do soro do leite, ela é muito pequena e fácil de ser digerida, enquanto que a caseína é uma proteína maior e mais difícil de ser digerida. Então, se você observar nesse gráfico que eu mostrei para vocês, o que é que nós temos? O whey, ele fornece energia rápido, aminoácidos rápido. Ele libera rápido os aminoácidos, mas depois que ele é digerido, a liberação diminui. Já a caseína, ela libera constantemente. Então, a melhor combinação que eu tenho de proteína para um pós-treino é proteína do soro do leite com a caseína. Quando eu tenho essas duas proteínas atuando junto, eu tenho, como vocês podem ver aqui, uma maior manutenção da massa magra e uma maior perda de gordura, certo? Então, sem sombra de dúvidas, a união entre caseína e proteína do soro do leite permite eu manter mais massa magra e perder mais gordura, tá? A fonte do estudo tá aí para vocês verem, tá no The Journal of Strength and Conditional Research, tá? Depois vocês podem ler o estudo por completo. Acho que tem mais uma pergunta aqui no chat. Não, já foi, né? Tem mais alguma pergunta aí, pessoal? Podem colocar aí no chat que a gente já desenrola, tá? Então, o Rebuild Endurance, eu nem troquei o nome ainda. O Carbo Protein Blend vai fornecer. Outra coisa interessante também é que os pós-treinos da Herbalife, eles oferecem também os eletrólitos. Então, você vai ter 240 miligramas de sódio, 179 miligramas de cálcio, 104 miligramas de magnésio e vitaminas do complexo B. Então, esses eletrólitos, que é o sódio, cálcio e magnésio, vão ser recolocados no seu corpo por conta do uso que você vai fazer do Carbo Protein Blend, né? No caso, você perdeu isso aí na atividade física. Então, é interessante que você reponha logo após. Então, a vantagem do produto, você mistura só com água, né? Ele não tem corantes, tá? Aliás, os corantes que ele possui são naturais, o sabor também é natural, o adoçante utilizado também é natural, tá? Então, o produto em pó você pode misturar somente com água, não precisa colocar nenhum outro produto no conteúdo. Muito bem. Por último, vamos falar aqui do nosso Tri-Core, né? Que era o antigo Rebuild Strength, que já é um produto mais voltado para treinos de força, treinos de menor duração, tá? No final, eu vou falar a diferença de um produto para o outro e vocês vão ver as modalidades mais adequadas. Então, ele tem carboidratos, tá? Tem proteínas, tem vitaminas do complexo B, vitamina C, vitamina E, ferro e cromo. Lembra do cromo que eu falei? Que aumenta a atividade da insulina. Vou já falar para que isso vai servir. Antes, vamos ver o seguinte. Quando você faz um pós-treino somente com carboidrato ou somente com aminoácidos, ou seja, somente com proteína, você tem um efeito menor na recuperação muscular. Olha que estudo interessante que foi feito. Nesse estudo, eles pegaram um grupo e fizeram o pós-treino só com carboidrato. Pegaram outro grupo e fizeram o pós-treino só com aminoácidos. E pegaram um grupo e misturaram o pós-treino tanto com carboidrato quanto com aminoácidos. Olha como é interessante a diferença que tem quando você usa carboidratos e proteína, né, e aminoácidos após o treino. Você tem uma melhora muito maior da absorção disso. E por que isso acontece? Porque o carboidrato aumenta a liberação de insulina. E a insulina, ela é responsável por anabolismo. Ela é um hormônio anabólico. E ela faz com que o corpo, com que a musculatura que foi utilizada durante o exercício físico, ela absorva o carboidrato e junto com esse carboidrato absorve também os aminoácidos provenientes das proteínas. Por isso é que uma associação de carboidrato com proteína é muito mais interessante para melhoria da composição corporal e aumento da massa magra. E aí vem o cromo, que eu falei para vocês no slide anterior. O cromo é um mineral que aumenta o efeito da insulina. Então, o fato de você ter cromo no pós-treino
faz a insulina funcionar ainda melhor, absorvendo mais carboidrato, absorvendo mais proteína e te dando maior recuperação muscular. É fantástico quando você associa essas coisas num produto só, não é verdade? Muito bem, então vamos lá. Então o Tricor vai fornecer 25 gramas de proteína do leite, tá certo? São 3 proteínas. Tem a proteína do soro do leite concentrada, tem a proteína do soro do leite isolada e tem o caseinato, né, que é a proteína do leite. Essas 3 proteínas compõem esses 25 gramas, por isso que o nome é Tricor, vem de 3 proteínas centrais na composição. Você tem 3 tipos de carboidratos, maltodestrina, frutose e sacarose. Mais uma vez, cada uma tem um tempo específico de absorção, tá certo? E olha que interessante, eu quero que vocês fiquem bem atentos a essa combinação aqui, ó, que eu vou falar sobre ela mais uma vez no final da nossa apresentação. A proteína, a combinação maltodestrina e frutose, tá? A combinação de carboidrato de maltodestrina e frutose, tá? Fiquem ligados, guarda essa combinação aí para você ter um comparativo no final, tá? Então, proteínas e carboidratos são necessários para o crescimento muscular, como eu já expliquei para vocês. Então, aqui é um comparativo, tá certo? Retirado do material norte-americano sobre a linha 24 horas, que mostra os principais concorrentes do Rebuild Strength, do Tricor Protein Blend. Ele continua sendo chamado Rebuild Strength nos Estados Unidos. E essa comparação mostra os principais concorrentes do produto, tá? E mostra o quê? Em 190 calorias, certo? Você tem muito mais proteína em quantidade menor de calorias no Rebuild Strength, ou seja, um maior aproveitamento pelo corpo com uma menor quantidade de calorias, tá? Isso aqui já responde uma coisa muito importante. Henrique, ao final de um treino, se a pessoa está num processo de perda de peso, eu devo oferecer um Rebuild Strength ou ela vai comer? O que é que ela faz? Eu faço assim com os meus clientes. Está precisando perder peso, fica sem comer 1 hora e meia depois do treino, porque você prolonga os efeitos catabólicos do treino, então você prolonga a perda de peso. Quando for 1 hora e meia depois, você usa o seu Rebuild Strength, tá? Então, essa é um programa, uma temporização para quem está perdendo peso. Para quem não está perdendo peso e quer ganhar massa, você pode aí reduzir esse intervalo para 30, 35, 40 minutos para tomar o seu Rebuild Strength logo após, tá certo? Muito bem, olha só que interessante. Eu deixei esse estudo aqui também para explicar para vocês uma coisa importante. Existe um mito de que a gente não consegue absorver proteína em quantidades maiores, tá? Esse mito foi gerado por esse estudo que vocês estão vendo aqui, tá certo? Esse estudo foi feito usando biópsias de músculos, tá? Então, esse estudo não foi feito analisando a pessoa por completo. Então, o que é que vocês estão vendo aqui? Deixa eu ampliar aqui para eu poder mostrar para vocês. Vocês estão vendo aqui, ó, nesse primeiro gráfico, ingestão proteica, tá? E aproveitamento dessa proteína no sangue. Aqui vocês estão vendo ingestão proteica e aproveitamento dessa proteína no músculo. Vocês estão vendo que há muito pouca modificação a partir das 20 gramas, né? Dos 20 gramas de ingestão. O crescimento é muito pequeno. Mas por quê? Porque isso aqui foi feito com biópsias, tá? Não foi feito com a pessoa por completo, uma análise da pessoa por completo, tá? Então, se você trabalha dessa forma, um limite aí de 20, 25 gramas de proteína pós-treino é suficiente e não vai ter muito efeito se você consumir a mais. No entanto, isso vai variar de pessoa para pessoa, porque nós estamos analisando a composição corporal da pessoa inteira. Então, a pessoa pode usar 25 gramas de proteína do Strength e vamos imaginar, uma pessoa que está querendo ganhar massa magra, que já tem uma estrutura muscular maior, ela pode consumir mais 15 gramas de outra fonte de proteína. Por exemplo, ela pode tomar o Strength com, sei lá, 3 ovos, né, mexidos, por exemplo, ou com carne. Então, isso aí é uma coisa que vai variar e só o nutricionista ou o profissional de educação física pode indicar, né? Agora, por que eu estou falando isso? Porque você pode passar essa informação e trabalhar em parceria com o nutricionista, com o profissional de educação física, para você aumentar a performance do seu cliente, né? Porque se nós estamos falando de um cliente que está querendo aumentar a performance, está melhorar a estrutura muscular, aumentar a performance, é óbvio que esse cliente vai trabalhar com o nutricionista e com o profissional de educação física. Então, você entra
como fornecedor de produtos, mas também para adequar o uso desse produto à estrutura corporal, à estrutura de treino, à estrutura alimentar, que vai ser fornecida por esses outros profissionais. É importante isso ficar claro, porque nós trabalhamos em conjunto com essas pessoas, tá? Nenhum de nós aqui, consultor da Herbalife, quer concorrer com o nutricionista ou com o professor de educação física. Nós queremos essas pessoas como nossos aliados. E quando a gente sugere para o cliente um acompanhamento conjunto, a gente está sendo não só honesto com o cliente, mas nós estamos passando uma mensagem de profissionalismo muito grande para ele. Ok? Muito bem, eu vi que surgiu uma pergunta aqui no chat. Vamos ver aqui. Carlos está fazendo a seguinte pergunta. E para quem tem déficit de produção de insulina, aumentaria a ingestão de cromo, então? Bom, vou responder primeiro essa pergunta. Olha, Carlos, quem tem déficit de produção de insulina tem que analisar qual é a raiz disso aí. Pode ser uma pessoa que tem diabetes tipo 1, né, que aí no caso não produz insulina de jeito nenhum, ou pode ser uma pessoa que tem diabetes tipo 2, e aí o problema não é que ela não produz insulina, é que o corpo dela é resistente à insulina. O cromo normalmente é utilizado como terapia inicial para quem tem diabetes tipo 2, tá? Mas aí no caso de diabetes, aí é uma coisa que você já tem que trabalhar com o endocrinologista para poder ele fazer a adequação das doses de carboidrato, porque a terapia dietética mais adequada para a diabetes é a redução dos carboidratos na dieta. Logo, os produtos que contêm carboidrato da linha 24 horas podem ser que não sejam os mais adequados para essa pessoa. Ok? Então, acho que ficou claro aí, né? Então, tem que verificar exatamente essa questão de por que você tem esse déficit de produção de insulina. Não é uma coisa simples a gente trabalhar com hormônio. O Júnior Baldez está fazendo a seguinte pergunta. E quanto tempo após o tricore e os ovos, por exemplo, ele pode fazer uma refeição? Já que quero fazer para ganho de massa. Olha só, Júnior, você pode até usar o tricore para fazer a refeição junto, entendeu? Tipo assim, vamos imaginar, você acabou seu treino 9 horas, né? Deu aí uns 9h30, 10 horas, você chegou em casa, tomou um banho, ou chegou na sua repartição, onde você vai para o seu trabalho, tomou um banho e vai se alimentar. Você pode usar o tricore como se fosse o seu achocolatado, que, diga-se de passagem, é uma delícia, muito melhor do que os que tem no mercado, e fazer a sua refeição lá junto. Pode ser, sei lá, um sanduichão de pão integral com 3 ou 4 ovos, uma carne zona legal, um peito de frango com brócolis, você escolhe. Não há necessidade de você separar o pós-treino da sua refeição, não, tá? Porque o teu corpo, ele vai adequar a tua ingestão, a velocidade da tua digestão à tua ingestão proteica, tá certo? Então, isso é uma coisa interessante que acontece no corpo da gente. Quando você tem uma alimentação rica em proteína e você come muita proteína, o corpo, a proteína, pessoal, é um nutriente nobre. É talvez o nutriente mais importante que a gente tem na nossa alimentação. Então, o que é que o corpo faz? Ele reduz a velocidade da digestão para que você possa absorver mais proteína. Certo? Então, isso é fantástico, essa adequação que a gente faz no nosso corpo. Vamos para frente. Olha só que interessante esse estudo que foi feito com o uso de proteína do soro do leite, tá certo? Aumentando a massa magra e melhorando a performance de mulheres jogadoras de basquete. Olha que interessante. Vocês têm aí antes e depois. Vejam a massa magra, o que houve no aumento da massa magra com o uso no caso aí, a diminuição da massa corporal, né, da massa total, com o uso do whey protein pós-exercício. Certo? Vocês estão vendo aí grupo controle e grupo experimental. O grupo controle não usou nada, perdeu 200 gramas, né, em média. O grupo experimental, que estava usando a proteína do soro do leite, perdeu 1,5 kg. Agora, olha que interessante, quando a gente vai analisar o que foi perdido. Será que foi gordura? Será que foi proteína? Olha que interessante. A massa magra do grupo experimental aumentou em 1,5%, enquanto que a massa magra do grupo controle aumentou 0,4%. Então, essa é uma diferença muito interessante quando você usa a proteína do soro do leite após o exercício, como um pós-treino, e vê como pré e como pós-treino. Então, você pode, por exemplo, fazer o seguinte, né? Para você que está querendo aumentar massa, que está querendo ter um resultado mais acelerado, né? Você pode fazer o quê? Você pode usar o Tricore, você pode usar antes do treino, como um pré-treino, e depois do treino também como um pós-treino. Você vai ter resultados parecidos com esses que estão evidenciados aí no estudo. Olha a redução de gordura. Veja que a redução de gordura, pelo fato de você estar usando a proteína do soro do leite antes e depois do treino, você tem a redução de gordura muito maior. Você perdeu aí 1% de gordura, no caso do grupo experimental, e 0,5% no caso do grupo controle.
né? Então, há uma questão muito interessante quando você usa proteína do soro do leite antes e depois do treino. Lembrando que proteína do soro do leite é a principal proteína presente no Tricor, né? Que é o nosso antigo Rebuild Strength. Mais uma vez, um produto que você pode misturar com água, super gostoso, dissolve super rápido, né? Então é algo assim, eu não sei vocês, mas eu tenho dificuldade de me controlar quando eu estou tomando Rebuild Strength, porque ele é muito bom, dá vontade de você beber várias vezes por dia. Para aquelas pessoas que têm acesso a produtos dos Estados Unidos, lá nos Estados Unidos existe o shake da linha 24 horas, que tem um sabor muito parecido com o Rebuild Strength. E a proteína dele não tem proteína da soja, tem apenas proteína do soro do leite. Henrique, eu vou usar o Tricor ou eu vou usar o Carbo Protein Blend? Então, aqui tem uma ideia em relação aos tipos de exercício e qual você pode, o que você pode utilizar. Então, você observa que exercícios menos extenuantes, exercícios mais curtos, onde você precisa de mais explosão, o ideal é você usar o Tricor. Exercícios mais longos, exercícios onde você tem que está envolvido mais resistência cardiovascular, você usa o Carbo Protein Blend, tá? Esse slide também foi tirado diretamente da apresentação do John Heiss no mesmo lugar que ele mostrou aquele do controle de qualidade. Bom, para a gente ir encerrando, né? O Rebuild, né? O Tricor foi considerado o melhor pós-treino nessa revista Triathlete Magazine em setembro de 2011, logo quando ele foi lançado, tá certo? E lembra que eu pedi para vocês guardarem a combinação frutose e maltodestrina? Beleza. E se o cliente não tiver dinheiro para comprar o Tricor? Já aconteceu com alguém? Comigo já aconteceu. Com certeza com vocês já aconteceu também. Se o cliente não tiver dinheiro para comprar o Tricor, o que é que você vai fazer? Você vai pegar a ciência mais recente. Olha que interessante. Após o exercício, uma associação de frutose com maltodestrina aumenta a capacidade de endurance nos exercícios seguintes. Logo, a gente pode pensar assim, Henrique, se o cara não tem capacidade financeira de comprar o Rebuild Strength, o que você acha dele utilizar frutose mais maltodestrina? Acho fantástico. E qual é o produto da Herbalife que tem frutose e maltodestrina? A associação do nosso shake com o nosso Nutrev. Então, shake mais Nutrev, e você coloca o pó de proteína para aumentar o teor proteico, você consegue fazer um programa super legal para a pessoa que não tem condições em dinheiro de comprar o Tricor. Lógico que ela comprando o Tricor, ela tem todos os benefícios da proteína do soro do leite que você vai encontrar em menor quantidade nessa associação de produtos. No entanto, é uma excelente alternativa para aquela pessoa que não tem dinheiro suficiente para comprar o Tricor Protein Blend ou o Rebuild Strength, como a gente está acostumado. Certo? Então, essa associação é uma associação fantástica para você indicar para os seus clientes também, como um pós-treino, por exemplo. Tá? Beleza? Bom, pessoal, nós estamos chegando ao fim da nossa apresentação. Eu queria deixar com vocês as minhas mídias, como eu falei. Eu estou no Twitter, no @HenriqueAltran. Eu não falo de Herbalife no Twitter, tá? Então é só ciência no Twitter. Eu estou no Instagram, que é o meu principal canal de comunicação, onde eu falo de Herbalife, falo de nutrição e falo de uma série de outras coisas, além de ser onde eu coloco as fotos do nosso estilo de vida, meu e da minha esposa, que é o @HenriqueAltran. E eu tenho um blog que eu comecei a escrever esse ano. Esse mês de outubro agora eu tive a grata satisfação de ultrapassar as 1000 visualizações no blog, 1000 visualizações mensais, que é o henriquealtran.com.br. Quem quiser lá, tem um bocado de coisa legal para vocês darem uma olhada, alguns textos escritos por mim, que dá suporte para o nosso trabalho, tá? Também procuro não falar de Herbalife no blog, certo? Vocês podem perguntar, Henrique, por que você não fala de Herbalife no blog? Para manter uma certa integridade na hora que a pessoa pega a informação. Porque fica muito mais fácil eu conversar com ela depois que a pessoa pega a informação e referenciar o blog dessa forma, tá? O Carlos está fazendo uma pergunta. Henrique, algum produto da linha possui creatina? Somente nos Estados Unidos, Carlos. O Prepare, que é o pré-treino da Herbalife 24 horas nos Estados Unidos, possui creatina. Aqui no Brasil, nenhum. Pessoal, ficou alguma dúvida? Vocês querem perguntar alguma coisa? Senão, a gente pode encerrar a nossa apresentação. Para um professor, sempre é um momento muito preocupante, quando ninguém tem dúvida. Porque quando não tem dúvida, aí fica parecendo que
vocês ou entenderam tudo ou não entenderam nada, entendeu? Opa, o user, que eu não sei o nome, user underline, está perguntando o seguinte: quando o cliente pede BCA, o que posso indicar? Olha só, como é que é o nome? Depois digita aí pra gente, só está aparecendo user. Quando o cliente me pede BCA, primeiro eu pergunto para ele, o que é que você sabe sobre BCA? Por que você está pedindo, está querendo BCA, tá? Porque é uma coisa que muitas pessoas fazem essa pergunta e deixa eu tirar aqui a apresentação e... Oi, filho. Deixa eu tirar aqui a apresentação e parar o compartilhamento de tela para a gente poder se ver. Beleza. Então, olha só, quando o cliente... Lara, oi Lara. Quando o cliente me pergunta sobre BCAA, sobre essa coisa toda, perguntando, dizendo que quer BCAA, primeiro eu pergunto para ele o que é que ele entende por BCAA. Por que eu faço essa pergunta? Porque quando ele me pergunta sobre BCAA, muitas vezes ele ouviu falar nessa história de BCAA e acha que BCAA é importante na prática de exercício físico. Nem sempre, tá? Nem sempre. Por quê? Depende muito. Por exemplo, vocês já foram em academia, de repente aí no box onde vocês têm, de repente vocês já viram pessoas que chegam na academia toda maquiada, menina, toda maquiada, de batonzinho, toda bonitinha, roupinha nova, etc e tal, e que vai fazer musculação, e que quando sai da musculação parece que não fez nada. Já viram isso? Com certeza vocês já viram. Você acha que uma pessoa dessa precisa usar BCA? Precisa usar pré-treino? Não precisa nada. Tá entendendo? Ou então você chega na academia e começa a caminhar na esteira e conversa com a sua amiga que está do lado. Não precisa. Tá entendendo? Então, você tem que verificar o que é que o seu cliente normalmente precisa. Mas vamos imaginar que seja um cliente que entende, diz o que é para você BCAA e está querendo BCAA, está querendo aumentar o aporte de BCAA. Eu falo para ele, sinceramente, indico para ele. Aqui você tem a proteína do soro do leite, que é rica em BCAA. Mas se você quiser uma quantidade maior, você vai procurar um suplemento de BCAA no mercado, tá? Mas eu indico primariamente a proteína do soro do leite presente no nosso Rebuild Strength, que, via de regra, é suficiente para a grande maioria das pessoas, tá? Pessoal, 90% das pessoas que estão na academia, que estão indo para os boxes, que estão fazendo exercício, elas não precisam nem de BCAA, certo? Precisam, no máximo, de um pós-treino. 90%. Os outros 10% são pessoas que estão realmente treinando forte, que buscam performance. Essas sim precisam de algum tipo de reforço no sentido de suplementação. Certo? Bom, Lara, espero ter ajudado aí. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Tem mais alguma pergunta, pessoal? Nenhuma pergunta? Tá, todo mundo entendeu tudo? Beleza. Rodriguinho, Chug, se vocês quiserem encerrar aí, fiquem... Opa, apareceu aqui. Você aconselha, tem uma nova mensagem aqui. Você aconselha mesclar treino de boxe funcional com academia para ganho de massa? Olha, Mariana, você tem que ver o seguinte, certo? Qualquer tipo de processo de ganho de massa, ele tem que envolver superávit calórico. Você não consegue ganhar massa se você não tiver superávit calórico. Ou seja, se você gasta, vamos dizer, 2.000 calorias por dia, se você come 2.000 calorias por dia, você pode fazer qualquer tipo de treino, você não vai conseguir ganhar massa, tá? Precisa ter mais caloria do que você gasta, certo? Então, a princípio, você pode fazer os dois treinos. O treino de boxe funcional é um treino de resistência, o treino de musculação é um treino de propriocepção, é um treino onde você vai trabalhar mais a consciência corporal, trabalhando mais a musculatura de forma mais concentrada, então os dois eles acabam sendo complementares, tá? Então você pode utilizar isso aí também. Só lembra de comer e de usar a suplementação adequada para não acontecer de você, ao invés de ter o efeito de ganhar massa, você acabar perdendo peso, tá? Henrique, tem algum trabalho mostrando desenvolvimento de massa com strength sem atividade física? Juliana, é o seguinte, trabalhos com rebuild strength especificamente eu não conheço, tá? Mas eu conheço trabalhos onde a pessoa suplementou e ganhou massa magra com o uso de suplementação à base de proteína do soro do leite. No entanto, esse ganho de massa magra, ele acontece e estabiliza. Ele tem uma curva ascendente no começo, depois ele dá uma estabilizada. Por que isso acontece? Porque o músculo, para crescer, que é a maior parte da massa magra que você vai ganhar, ele precisa de estímulo. Se você está sendo sedentário, você vai ter um spark, né? Você vai ter uma explosão inicial, depois estabiliza. Tá entendendo?
Para o treino do box, é melhor tomar... Deixa eu ver. Para o treino do box, é melhor tomar o Tricor? Sim, sem dúvida. Para o treino do box funcional, é melhor você tomar o Tricor. Crossfit, box funcional, musculação, corridas curtas, Tricor é o que há, tá? Se eu treino 3 vezes por semana, eu tomo Tricor nos outros dias também ou só quando treina? Olha, Thaís, eu tomaria só quando você treina, tá? Nos outros dias, você pode usar os outros suplementos da Herbalife sem nenhum problema. A não ser que você goste tanto do Tricor como eu gosto, e aí eu tomo todo dia. Maiara, diferença entre os 3 produtos. Quais os produtos, Maiara? Você está falando dos últimos 3 que eu falei? Ou não entendi exatamente a sua pergunta? Se você quiser repetir a pergunta sendo um pouco mais específica, eu agradeço. Baldez está fazendo a seguinte pergunta: e para render mais, essa receita é válida? Uma de Tricor mais 2 ou 3 de Nutrev. Olha, Baldez, se você quiser fazer algo para render o Tricor um pouco mais, eu colocaria uma do Tricor, uma do shake, tá? E uma de pó de proteína, certo? Eu colocaria essa combinação de 3 se você quiser fazer o seu Tricor render um pouquinho mais. Porque quando você coloca o shake, você está colocando frutose, né? Quando você coloca a proteína, você está aumentando um pouco mais a concentração de proteína, acrescentando aí, no caso, proteína da soja, tá? Maior, você está perguntando a diferença dos 3 produtos da linha 24 horas? É tudo isso que eu falei. Não dá para repetir o treinamento todo, certo? A Lara está fazendo a pergunta: o Fiber Mix funciona também como um pós-treino? Pode ser, Lara, pode ser. O Fiber Mix pode ser um pós-treino. Só fica atenta, porque tem pessoas que não se dão com fibra depois do treino. Porque durante o treino há uma diminuição, isso tem trabalhos mostrando isso, há uma diminuição da microbiota, das bactérias do nosso intestino. E o uso de fibras pode desonerar um pouquinho para aquelas pessoas que treinam mais forte, certo? Então é bom ficar atento só em relação a isso aí. Mas ele pode ser um pós-treino também, apesar dele ter pouco carboidrato. A não ser que você coloque aí uma colher de Nutrev no Fiber Mix. Aí fica legal, tá? Mais alguma pergunta? Pode colocar aí. Bom, então acho que a gente encerra por aqui. Beleza? Galera, agradeço a atenção de vocês, tá? A gente se encontra aí no próximo treinamento.